Poucas pessoas sabem, eu era envolvida com bruxaria, era envolvida com macumbaria. Minha mãe sofria muito por isso. Fui parar no candomblé e fui me aprofundando, a ponto de entrar pro quarto de rancor, a ponto de raspar a cabeça. Eu disse, eu vou casar com esse rapaz. Eu vou casar com ele. Mal eu sabia que por trás daquele rapaz tinha uma mãe que orava. Mal eu sabia. Mas já era um plano de Deus. Já era um plano de salvação. E eu disse, Senhor, esse Deus dos crentes, se tu deixar essa criança ficar comigo, eu vou para tua casa. Eu vou te servir. E eu nunca mais eu vou sair de lá. E as irmãzinhas que oravam por nós se congregavam lá do lado, tudo. E Deus começou a usar aquela irmã na palavra. E eu dizendo, ai, que essa mulher falando tudo que está acontecendo na minha vida, isso é fofoca. E ele dizia, meu esposo, é revelação. É revelação. Que revelação que? E antes dela fazer o apelo, eu já estava lá na frente. Esse é um novo formato de vídeo que estamos trazendo aqui para o canal. Os documentários maiores, aquelas histórias mais detalhadas que vocês já conhecem, vão continuar normalmente, pode ficar tranquilo. Criamos esse novo formato aqui para você não ficar ansioso esperando tanto tempo por um novo filme. E além dos testemunhos, em breve vamos produzir mini docs, histórias mais curtas, compactas, mas com a mesma essência dos documentários. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos da sua ajuda. Compartilha esse vídeo, manda para meio mundo de gente. Valeu e fica com o vídeo. Eu me chamo Maria Margarida Roseno Pereira, tenho 54 anos, hoje atualmente moro na cidade de Prata, minha cidade natal, né? A qual saí daqui muito cedo, saí nova daqui aos 13 anos, morei na cidade de Patos, morei em Pesqueira e depois de Pesqueira eu fui para a cidade de São Paulo, né? E chegando em São Paulo, eu conheci o meu esposo. Assim que eu cheguei lá, fui para casa de uma prima minha, chamada Prima Cida. E chegando lá, eu conheci o meu esposo, né? Tomava conta de um barzinho, conheci o meu esposo. Não conhecia o Senhor, não conhecia os feitos do Senhor. Não conhecia a grandeza do Senhor. Nesse tempo eu não conhecia. Cheguei lá, eu cheguei com 17 anos. Na época, eu fui no ônibus Itapemirim e fui só com registro, né? Tirei até meus documentos, eu tirei lá em São Paulo. E conheci o meu esposo lá e olhando para ele, eu disse, eu vou casar com esse rapaz. Eu vou casar com ele, né? Mal eu sabia que por trás daquele rapaz tinha uma mãe que orava. Mal eu sabia, mas já era um plano de Deus, já era um plano de salvação, porque nessa época poucas pessoas sabem, eu era envolvida com bruxaria, era envolvida com macumbaria. Minha mãe sofria muito por isso. Como foi esse seu envolvimento, Guida, nesse mundo? Por conta que quando eu conheci meu esposo, na inocência da minha sogra, quando eu me juntei com meu esposo, foi um pouco tempo, né? Entre o conhecer e o viver com ele. Foram 15 dias. Dentro de 15 dias eu olhei para ele, falei que ia me casar com ele, né? E fui morar dentro da casa da minha sogra. E indo morar na casa da minha sogra, na inocência da minha sogra, ela já orando por mim, porque ela já ouvia falar que eu participava dessas coisas. Como eu me envolvi com isso, eu tive um problema de saúde, e quando eu tive esse problema de saúde, me levaram para um centro de macumba, né? Levaram para um rezador, né? E nesse rezador ele disse que eu ia ter que me desenvolver, porque era média, esses negócios, tudo. E nisso eu fui me aprofundando, fiquei só nisso, né? Só indo, e lá recebia as entidades, tudo. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu me aprofundei mais. Entendeu? Eu me aprofundei mais. Só que Deus tinha um
plano em me colocar do lado do meu esposo e eu ir morar na minha sogra. Porque ali tinha uma mulher que orava, né? E tem, que ela ainda é viva. E ali ela, voltando, ela disse assim, não, nós temos que alugar um lugar para vocês ir morar, né? E mal minha sogra sabia que esse lugar que ela estava arrumando para mim era a casa de uma macumbeira. E eu fui morar com essa mulher. Meu esposo saía para trabalhar e eu ficava com ela fazendo macumba nesse lugar. Ficava com ela. A ponto de chegar o momento dela me levar para um centro de macumba, que eu, na época era Umbanda, Quimbanda, e eu fui parar no Candomblé. Fui parar no Candomblé e fui me aprofundando, a ponto de entrar para o quarto de rancor, a ponto de raspar a cabeça, a ponto de... Eu tenho cicatrizes ainda hoje, né? Ainda hoje. Cicatrizes de 21 cortes no corpo em sacrifício, a quem não era digno de sacrifício, né? Mas tinha uma mulher que orava. Tinha uma mulher que jejuava, né? Tinha uma mulher que não desistiu de orar e perseverar em oração por mim. A minha sogra. Logo porque a minha mãe não era serva, não conhecia o Senhor. Sofria, mas não sabia o caminho, como fazer para me tirar daquilo ali. E meu esposo também era conhecedor do Senhor, mas também se envolveu na macumbaria junto comigo, né? Mudamos dessa casa, fomos para outra casa, que tinha 2 irmãs, Geralda e Geraldina. Foi o reforço da minha sogra. Foi o reforço. Porque ali na casa, na casa que eu fui morar do lado delas, ali se tornou também um reduto do adversário, porque tudo eu consagrava a ele. Porque não conhecia Jesus. Mas tinha uma mulher de oração que não desistia. Que sempre estava dizendo, estou orando por você. E como eu te falei, né, o sonho de ser mãe. Tinha o sonho de ser mãe. E nunca conseguia, quando conseguia engravidar, perdia. Fui pro centro, raspei cabeça, fiz aquilo tudo, voltando para casa. Com pouco, acho que um mês depois, o cabelo ainda estava curtinho, estava nascendo. E minha sogra sempre perguntava pro meu esposo, cadê ela? Foi embora? E ele querendo esconder que eu estava lá naquele quarto, né? Mas quando eu cheguei, ela teve que ver. Ela não dizia nada. Ela só chorava. Mas nunca desistiu de orar. Nunca desistiu de orar. E aquelas senhoras, né? E quando foi acho que uns 2 meses depois, eu falei para ele, eu acho que eu tô grávida. E quando ele foi trabalhar, quando ele voltou, ele viu que eu estava perdendo aquela criança de novo. E eu tinha ajoelhado na beirada da cama e tinha falado. Aquela mulher que era por mim, minha sogra, e aquele senhor, pastor José Ulisses. E outras irmãs que iam orar. Eu nunca impedia, mesmo eu daquele jeito, eu não impedia ninguém de orar por mim. E eles sempre falavam, Diana, que Deus fez da Estéril mãe de filhos. E naquela hora eu lembrei do que ele tinha falado, do que ele falava. E era o sonho da minha vida, ser mãe. E eu disse, Senhor, esse Deus dos crentes, se tu deixar essa criança ficar comigo, eu vou para a tua casa, eu vou te servir, e eu nunca mais vou sair de lá. E eu fui para a cama, deitei, esperei meu esposo chegar. Ele chegou e me levou para o hospital. E quando chegou lá,
o médico disse: quem fez essa cirurgia? Eu posso dizer que eu vivi milagre, vivo milagre. Eu disse: eu não fiz nenhuma cirurgia porque eles mais têm uma cicatriz aqui no seu útero e o feto está inteiro. Foi no sábado. Você tinha perdido muito sangue em casa? Muito sangramento, né? E eu cheguei, a gente chegou e falou assim: procura saber da sua mãe onde é que é a igreja daquele pastor que vem aqui na minha casa. Ele disse: por quê? Eu falei assim: eu quero ir, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus. Ele disse: toda vez que você fala, você vai, mas você não fica. Eu falei: não, dessa vez eu vou e eu vou ficar, né? E eu não vi a hora de amanhecer o dia, de chegar o domingo e eu me arrumei, né? Não tinha muito assim saia nem blusa composta, era a única que eu tinha e eu me arrumei ainda com assim com o quelé no pescoço, né? Com o cabelo curto, com o turbante, tirei o turbante e eu fui, né? Eu falei para o meu esposo: vamos comigo? Ele falou assim: não. Aí eu falei assim: vamos. Aí eu fui até a metade do caminho e voltei. Eu falei: se você não for comigo, eu não vou. A gente foi. Chegou lá, Assembleia de Deus. E quando os irmãos me viram, já foi aqueles glória, aqueles aleluia, aquele mover. E nós ali ouvindo. E as irmãzinhas que oravam por nós se congregavam lá do lado, tudo. E Deus começou a usar aquela irmã na palavra. E eu dizendo: que essa mulher falando tudo que está acontecendo na minha vida, isso é fofoca. E ele dizia, meu esposo: é revelação. É revelação. Que revelação o quê? E antes dela fazer o apelo, eu já estava lá na frente. Já estava lá na frente. Chorando, né? Chorando. E o pastor fez o apelo, insistindo. Aí meu esposo veio também, né? Só que lá na minha casa já era tudo consagrado, já tinha altar, já tinha os santos, já tinha as roupas, já tinha tudo as coisas. E quando nós voltamos da igreja, foi automático. A gente já foi fazendo aquela limpeza na casa, tirando todas as coisas para fora. E cremos e vivemos, e estamos vivendo o poder de Deus. Isso faz quanto tempo, irmã? Olha, meu primeiro filho, Samuel, e o 29 de março, faz 30 anos. 30 anos. E depois Jesus me deu minha filha Sara. E depois Jesus me deu minha filha Samara. E aí como foi o início da sua caminhada com Cristo? Saindo desse universo de macumba, feitiçaria e passando a caminhar com Cristo? Eu aceitei Jesus no domingo. Quando foi na segunda-feira, pelos rituais, como eu estava ainda com o quelé no pescoço, daquelas coisas, eu tinha que ir tomar um banho de abor lá no centro. Eu tinha que ir. O que é um banho de abor? Um banho de abor é um pote que é enterrado no chão, lá no centro, e dentro deste pote vai várias folhas, várias preparações, e eles ficam ali por vários tempos. Quando, até no destampar ele, você sente aquele cheiro forte, entendeu? Então você ia ali àquele lugar para tomar aquele banho. No caso, só quem pode lhe banhar é a mãe de santo, que seja o cuidador que está ali para cuidar de você, entendeu? E eu tinha que ir. Quando eu cheguei lá na porta, ela me recebeu muito bem, na época, mãe de santo, e ela disse: minha filha. Aí eu falei assim para ela, na segunda-feira: não sou mais a sua filha. Eu não sou mais a sua filha. Hoje eu pertenço, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Aí ela já olhou assim para mim, aí falou: como? Aí eu falei assim: ó, todas essas coisas que tem aí, me tira isso do meu pescoço. Tudo que tem aí. Você pode fazer o que você quiser. Hoje eu não pertenço mais a esse mundo.
Ela começou a dizer umas coisas. Aí eu falei assim, olha, de hoje em diante, mais tem Deus para me dar. Não foi fácil. A guerra espiritual não foi fácil. Mas assim, saiu de lá, saiu bonitinha, não. Aí muitos falam assim, não, mas porque você, hoje, até hoje, eu tenho os meus cadernos de oração, tenho os meus secretos com Deus, as minhas coisas, meus pedidos de oração, meu viver, minha comunhão com Deus, porque eu sei, eu tenho isso com Deus, que eu digo, eu não tenho o direito de olhar para trás, porque Deus, ele fez coisas extraordinárias. E voltando ao assunto, na segunda-feira, eu fui lá e houve aquela coisa toda e ela disse, não, porque eu falei, não, pode jogar fora, eu não quero mais. E eu tirei aquele coisa do pescoço, entreguei para ela e fui embora para casa. Fui embora para casa, eu já tinha tirado muitas coisas que tinha dentro da minha casa. E daí para cá, 30 anos. Jejum, oração, comunhão e dependência de Deus. Muito bom. E aí como foi seus primeiros passos ali conhecendo a Deus? Aí fui para a igreja. Assembleia de Deus, você sabe, né? Oração, jejum, consagração, escola dominical. E no período que a gente entrou mesmo, se aprofundou para buscar a Deus, eu grávida, e eu tenho um negócio todos os meses da minha gravidez, eu ia frequente na minha sogra, mas eu dizia assim, não, ninguém põe a mão na minha cabeça, minha sogra. Eu ia, quando inteirava o mês da gravidez, ela orava, me abençoava o fruto do meu ventre, todos os meses. E ela dizia, nenhum mal vai te tocar mais. Nenhum mal. E eu não perdi a consagração, que é a oração de manhã, das Assembleias de Deus, de 8 às 9 da manhã. Eu ia às orações, aí o presbítero da igreja, o presbítero Amaro, ele disse, nós vamos ter um período de jejum, de oração em busca do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Fomos. E era todos os dias, aos domingos, eu com meu filho Samuel, 6 meses ele tinha, e eu ia, e teve um dia na consagração, no jejum, eu passei muito mal, porque após ia ser a escola dominical. Aí ele chamou meu esposo, me tirou para fora e falou assim, ela tá jejuando? Aí meu esposo falou assim, tá, mas ela tá amamentando. Aí ele falou assim, mas ela quer muito buscar, ela quer muito receber. Ele falou assim, não, vá na padaria, dê um suco para ela. Aí eu fiz assim na mão do meu esposo, né? Aí eu falei assim, não, quando ele entrou de volta para a igreja, aí eu falei assim, não, eu não vou, eu sinto que hoje eu vou receber. E nós voltamos para dentro da igreja. E ali o período de oração foi muito forte, muito intenso. E ali eu recebi o batismo do Espírito Santo. E eu saí da igreja com tanta alegria, né? Falando em línguas. E com tanta alegria no caminho de casa, que se eu pudesse gritar ao mundo que eu tinha recebido, né? Mas eu ainda naquele temor. Porque eu dizia assim, será mesmo que é o batismo do Espírito Santo? E ali eu fiquei o dia todo naquele temor, mas aquela alegria. Por que eu estava temerosa? Porque lá dentro do centro, quando nós estava lá naquele rancor, tem um dicionário, tem uma regra, tem uma língua que nós aprendemos lá. Então eu tinha muito medo daquilo que eu tinha recebido de não ser línguas, né? De ser uma cilada do adversário na minha vida. Né? Eu tinha medo de não ser línguas. E quando foi a noite após o culto, toda a igreja, o presbitério, tudo reunido, né? E o pastor ora,
e ora a Deus a confirmação, né? E ali realmente eram línguas, né? Línguas que os nossos antepassados, línguas estranhas, né? E ali foi o processo, aí começamos a orar mais, a buscar mais, a estar mais, né? Na presença do Senhor. Não que nós não estávamos, mas foi um ponto mais forte para nós buscar mais. Bom, e aí você foi batizado no Espírito, continuou sua caminhada, Sim. virou irmã da oração. Sim. Aí depois saímos desse pequeno salão, meu pastor estava construindo um templo, ele chegou a construir, antes de nós mudarmos para esse templo, chegou um dia que ele, olhando para mim, ele falou assim, hoje você vai para o ciclo da oração. Aí eu falei assim, porque eu sabia que ele era muito enérgico, sabe? Aí eu falei assim, não, pastor Ulisses, eu não vou. Aí eu comecei a falar, tem irmã Maria do Marmelo, uma senhora muito de oração mesmo. E ele disse assim, não, o Espírito Santo falou para mim que é você. Ele falava bem assim. Aí eu falei assim, não, tem a outra irmã, ele falou, é você. E há 25, 30 anos atrás, era assim, era a eleição. Ele escolhia e não era que ele escolhia, ele era um homem muito de oração, meu pastor Ulisses. E à noite ele colocava para a igreja. A igreja que escolhia, a irmã fulana, irmã fulana, irmã fulana. A irmã fulana, a irmã Margarida vai ser primeira, a irmã Maria segunda, a irmã Conceição a terceira. E a irmã Maria e a irmã Conceição eram mais idôneas, mais velhas do que eu. Mas só que desde lá de trás, desde quando eles iam orar por mim, na época que eu ainda estava no centro, eles diziam uma palavra, Deus ainda vai usar muito a sua vida. E eu não entendia, né? Mas ficava em silêncio, não respondia. E naquele dia, nós indo para a igreja à noite, eu com muito temor, assim, dentro de mim, muito temor. E eu dizendo para o meu esposo, já tinha meus filhos. Filho não impede ninguém de fazer o querer de Deus. Era 3, era um na barriga, era um na saia e um no braço. Os meus 3 filhos foram assim, um atrás do outro. E eu cheguei na porta do salão. Eu falei assim, eu não vou aceitar. Eu vi aquela voz nitidamente dizer assim, não rejeite a minha obra. Eu virei para trás. E eu disse para o meu esposo, você falou alguma coisa? Aí ele disse, não falei nada. Nós entramos e, como eu disse, por irmão, teve a eleição, né? Aquela apresentação que ele já fazia. Mas ele, dentro do meu pastor, ele já sabia que a igreja ia aceitar. E de bom grado a igreja aceitou. Como dirigente da oração. Depois fomos para o templo, que era um salão. Depois fomos para o templo. E eu sempre na oração. E a oração, ela nunca é um lugar de muita gente. A oração é lugar de poucas pessoas. Mas sempre lá. E sempre levando os meus filhos. Às vezes passava na escola, pegava eles, levando eles para a oração. Às vezes eles dormiam, colocavam no banco, outro no chão, mas sempre lá. Como eram esses ciclos de oração? O que era que aconteciam lá? Nós começávamos cantando os hinos da harpa cristã e oração. Agora a oração nossa é sem tempo determinado. Porque nós começávamos, podia durar 1h30, 2 horas, não levantando e cantando, não, só no joelho. E ali era colocado
o caderno da oração, que eram os problemas que alguém tinha, alguma dificuldade, então era tudo notado naquele caderno, né? Para nós estarmos apresentando ali e apresentando em oração, né? Foram anos na frente da oração e eu ali, sempre na oração, eu louvo a Deus, porque Ele sabe de onde Ele me tirou e aonde eu tenho que estar. Dê uma pausa só para você. Então sua vida sempre teve entranhado com oração? Sempre, sempre. Sempre. Nunca deixei de ser, de estar na oração. Muitos dizem que o seu melhor testemunho é dentro da sua casa, né? E até hoje meus filhos, a Sara, meu Samuel, minha Samara, eles falam assim que o melhor profeta sou eu e o pai, que oramos por eles. Você pode orar quem quiser, mas o pai e a mãe que tem que orar por eles. Então louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus através da minha sogra. Sim, e sua sogra, quando você se converteu? Ah! A alegria da minha sogra é até hoje. Até hoje. Até hoje é a alegria dela. Ela tá perto dos 80. E muitas vezes ela fala assim, olha filha, eu não posso jejuar hoje, mas jejua por mim. Né? Então assim, não é hipócrita, todo mundo sabe. A minha sogra. Minha sogra porque ela foi o cano que jorrou a água do Espírito para a minha vida. Eu vou dizer hoje, né? Uma adutora. Uma adutora dessas que estão vindo com as águas do Rio São Francisco. Né? Jorrando a água do Espírito assim. Através de oração, através de jejum. Foi a minha sogra. Por isso que eu vesti essa camiseta. Eu luto como uma mãe, porque ela foi isso na minha vida. Muito bom. Ô, irmã, e no começo ali, como foi que você aprendeu a orar? Quem lhe ensinou a orar? Meu pastor José Ulisses. E palavra. E Bíblia. É um versículo que ele sempre citava antes. Ele nos preparava muito para a partida dele. Ele sempre nos preparava, desde sempre. Ele sempre nos preparava para a partida dele. E ele sempre dizia, sede firme e constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalhar para o Senhor não é vão. Né? Ele sempre falava, não tem um culto para ele não citar esta palavra e dizer, se dediquem, não deixe o Espírito Santo se afastar de vocês. Não entristeça. Ele tem uma frase, era clara assim, não entristeça o Espírito Santo. O caminho é a oração, é buscar, é orar, é estar de joelho. Era um homem de muito propósito de jejum. Sabe? Muito propósito. Ele era assim, Miguel, de uma época que eles tiveram que assinar um termo, que na casa deles nunca ia entrar televisão. Eles tinham esse termo. Era da época daquele homem que ainda usava chapéu, né? Então, assim, o homem assim, de palavra assim, e de crer no poder de Deus. Ele cria no que ele não via. Ele não via, mas ele queria que acontecesse. E acontecia. Pelo poder da oração. E ele dizia, a oração, ela move. E ele dizia, não se muda, porque ia entrando as mais novas, né?
Não, pastor, mas se botasse a oração para de noite, se botasse para de tarde, os irmãos iam mais, não sei o que. Ele disse, não. Horário de oração não se muda, é de manhã. Porque de manhã você vai jejuar, de manhã você vai chorar mais, para depois você enfrentar o dia. Horário de oração não se muda. E aí, como orar? Uma pessoa que está querendo introduzir nessa... Uma pessoa que está querendo começar a orar mais, como é que ela deve iniciar? Como é que ela deve orar? Olha, Miguel, eu sabia os medos que me perseguia, porque eu sabia de onde eu tinha saído. E assim, muitas pessoas sabem de onde saíram. Sabe que cada um sabe a sua guerra interna. Cada um sabe a sua guerra interna. Então, eu pedia muito a Deus para Ele não me deixar confundir com a voz do adversário. Porque em meio, hoje, nós ouvimos muitas vozes, né? Você vê que é Instagram, é YouTube, é muita coisa. São muitas vozes. E às vezes você se confunde. Mas eu digo para você, vá orar e vá ler a palavra. Aí não tem erro. Orar é buscar a face do Senhor, se derramar. Se derramar, confiar inteiramente no Senhor. Que Ele vai responder. Ele vai responder. Ele vai esclarecer. No começo você se atrapalha em algumas falas, mas depois que você começa a meditar na palavra e você começa a ler a palavra e ver o poder que Deus te dá, a autoridade que Deus te dá, através do que Ele fala, porque a Bíblia é um dicionário. É como você tivesse um livro de receita de bolo. Eu comparo a Bíblia para mim assim. É como se eu tivesse uma receita de bolo e aquela bem antiga. Mas eu não posso dar fim àquela receita antiga. Eu tenho que permanecer naquela dali. Porque ali é o receituário. A Bíblia é o receituário de tudo. De tudo. Você indo por ela, você não erra. Você não erra. Porque a gente está olhando para o livro de Salmos, Davi olha e disse assim, eu gosto muito porque aqui na frente da minha porta tem um monte ali. E ele disse, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Porque ele olhava um monte tão grande. Sabe que o monte ele tem a base para cima e tem para baixo. E ele sabia quem tinha sido o criador, quem foi o criador daquele monte. Ele disse, aquele Deus que fez esse monte tão grande, ele pode cuidar de mim. O meu socorro vem dele, que ele é grande. Então, o receituário, você não tem como errar se você fizer a sua base da palavra. Aí você vai aprender a orar, a entregar. Aí, como o Senhor diz, deleita-te no Senhor, confia no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Certo? Certo. Mas são todas as orações que Deus responde? Sim. Ou de sim ou de não, mas Ele responde. Ele nunca deixa ninguém sem resposta. Nunca. Nunca. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser constantes. Você tem que estar no lugar da constância. Que Ele responde. Ele não deixa você sem resposta. Às vezes você quer ouvir o que você quer, mas Ele quer responder o que Ele quer para você. Nem tudo que você quer é o que Ele quer para você. Mas Ele responde. Ele responde porque Ele não é mudo. Os ouvidos dele, Ele não é surdo. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. Né? Então Ele responde. Eu nunca fiquei sem uma resposta. Porque eu sou melhor. Não. É o lugar da constância. O lugar da constância é o quê? A oração. A oração, ela abre porta. A oração, ela destrava. A oração, ela cura. A oração, ela liberta. A oração, ela transforma. A oração, ela traz vida onde não tem. Né? E as ações do Espírito, Deus, Ele faz. E dá a resposta. Muito bom, muito bom. Você falou dessa ocasião que você ouviu
audivelmente a voz de Deus quando estava entrando no templo, né? Teve outras ocasiões assim também? De ouvir audivelmente? Não só dessa Dessa vez. vez. Só dessa vez porque eu falei que não ia, que não queria, né? Que tinha, porque eu ficava olhando para as irmãs que eram mais idôneas. Que já, e assim, o meu medo era de não conseguir. É porque eu ficava, no começo da caminhada, eu dizia assim, elas falam tanto o quê, né? Elas conversam tanto o quê? Eu ficar 2 horas de joelho, eu vou ficar dizendo tanto o quê? 2 horas, né? Mas depois que você aprende, né, essa conexão, a oração, é tanta coisa que você vai falando, que você vai vendo os feitos dele, que você vai olhando para os passarinhos, você vai olhando para os motos, você vai olhando para a areia, você vai olhando para as pedras, você vai escutando o vento. Você tem tanta coisa para falar com Deus que 2 horas é pouco. Momento de 2 horas é pouco, né? Mas assim, só foi dessa vez. Assim, foi tão claro que eu me virei para trás e perguntei pro meu esposo se ele tinha falado alguma coisa. E ele falou que não, e eu entendi que tinha sido a voz de Deus. E você falou, faz 30 anos que você comandava, que você participava do ciclo de oração, né? Sim. O que você viu de diferença do ciclo de oração daquela época para a época de hoje? A confiança. A confiança. Eu vejo que antes as pessoas confiavam mais. Assim, em estar ali e acreditavam mais que a oração. Não sou contra profetas e nem profecias. Gosto, amo. Sou do mistério, sou do fogo. Amo esse negócio, poder, né? Mas se levantou hoje muitos profetas, muitas pessoas dizendo Deus mandou dizer isso, dizer aquilo, dizer aquilo outro, e lá na frente a gente vê que não foi aquilo. Por isso que eu digo, o lugar da constância, a oração. A oração. Porque ali você vai se estruturando, você vai adquirindo a força, o conhecimento, você vai sentindo mais a presença, a confiança. A confiança. Do jeito que Deus fala comigo, fala. Se você permanecer na constância, Deus vai falar com você também. A constância. Não que uma vez ou outra você não precise de ouvir um bradar, uma palavra com fogo, né? Como as assembleias dizem, uma confirmação do céu, né? Aquela confirmação que veio que, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir, né? Meu Deus, que nós, né? Mas assim, a constância do joelho, a convicção. Hoje eu vejo essa oscilação. Vejo isso. Perfeito. Eu vejo isso. Só para a gente ir para os finalmente, né? Algumas pessoas fazem uma distinção que eu acho bem interessante, que é entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus, né? Porque Deus está conosco o tempo inteiro, Deus está aqui agora, né? Mas parece que tem horas que a sua presença é de maneira mais intensa, que a gente sente de uma maneira mais densa, né? Sim. Existe algum momento aí na caminhada da senhora que a senhora recorda dessa presença de Deus de maneira mais palpável, assim, que lhe marcou? Sim. Eu fiquei um período que eu muito enferma do estômago. E eu me alimentava e sentia dores. Era uma coisa muito forte. E eu pedi a Deus, me cura, né? Mas se não for para o Senhor me curar, que o seu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. E eu lembro que foi uma tarde de domingo, lá em São Paulo, meu esposo estava fazendo uma carne, assando uma carne, e eu queria comer aquilo ali, e eu falei, meu Deus, eu não posso. E tem uma missionária amiga minha, missionária Cristiane, Ministério Vida Plena. E ela disse, Benção, eu tô indo na tua casa. Eu falei assim, meu Deus, ela vinha aqui, eu tô doente. E ela veio na minha casa, ela assim, eu vim fazer uma oração aqui por você. E ela começou a orar, e muitos não creem, né?
Eu creio porque aconteceu comigo. E ela começou a orar e ela falou assim, eu vejo uma cânula descendo do céu. Quando ela disse assim, eu vejo uma cânula descendo do céu, eu caí. Eu caí. Eu caí. E quando eu voltei curada. Eu voltei curada. Então, eu senti a presença de Deus tão forte naquele dia. Tão forte. Ele está aqui, mas naquele dia foi uma presença muito forte. E até hoje, eu não tenho nada no estômago. Não tenho nada. E aquela dor que eu senti antes, nunca mais eu senti. Então, para mim, aquele dia foi o dia de presença extrema na minha vida. Foi a presença extrema de Deus na minha vida. E outro sim, que agora vem à minha memória, quando Deus, ele disse-me, me tomou também assim que eu caí. Foram assim, não é espaços grandes. Coisa de 5 minutos, 3 minutos, mas pra gente na mente é muito longa. Eu vi uma mesa, na hora que eu caí, eu vi uma mesa e aquela mão descia, só uma mão assim, e dizia, lê. E naquela visão eu disse assim, eu não entendo. E quando eu abri meu olho, eu disse, eu não estou entendendo nada. Aí, na Assembleia, há 25 anos atrás, foi o que eu disse, não, tu tivesse um arrebatamento. Eu digo, não tive um arrebatamento, eu caí. Não, eu caí, eu não sei como foi, eu caí. Mas eu vi, parece que eu dormi, eu sei, não, foi 5 minutos. E naquela mão eu via escrito, mas era em espanhol. E eu não entendia. E quando foi com poucos meses, Deus me levou para Paraguai, Assunção e Bolívia. E lá eu não sabia falar o espanhol. Então, assim, 2 ocasiões que eu caí. Mas foi para esses relatos. Eu vi o extremo de Deus, eu vi, assim, o poder de Deus em mim. Muito feliz de ter essa conversa com você, foi muito bom o seu relato, o seu testemunho, espero que venha abençoar outras pessoas também. Eu também. Eu também. Espero que venha abençoar muitas pessoas. Muitas coisas eu esqueço. Não, né? Porque mas foi ótimo, seu relato foi muito bom. Aparência assim, mas já sou bem. Né? Não, mas foi perfeito, irmão. Eu creio que vai alcançar. Se Deus quiser.